Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus abençoe os nossos corações nesta manhã, que Ele nos dê o Santo Espírito de Deus para nós compreendermos em verdade as suas santas palavras. Oremos ao Senhor. Pai amado, graças te damos por estarmos diante da tua santa palavra, do teu Santo Espírito, que ele seja derramado sobre cada um de nós, abençoando os nossos corações, dando-nos tranquilidade e paz. Que esta manhã seja uma manhã gloriosa em teu santo nome, Jesus. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, trazendo-nos tranquilidade, paz de espírito e discernimento diante da vida. Abençoe o pastor que irá fazer a palavra, falar da palavra de vida eterna. Que o Espírito Santo seja o seu guia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo o mal, porque só teu reino, o poder e glória para todos sempre. Amém. Na época do Senhor, os judeus, os homens religiosos, queriam agradar a Deus por meio da obediência, cumprindo os mandamentos, fazendo obras. Mas quando nós vamos ver a palavra do Senhor, nós observamos que não é pelo meio da obediência e da lei que nós entendemos e fazemos a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história do jovem rico, aquele homem virtuoso, que ao chegar a Jesus lhe perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor disse: cumpre com os mandamentos. Ele respondeu: eu cumpro com os mandamentos desde a minha mocidade. Mas por que Jesus então disse a este jovem: mas lhe falta uma coisa? O problema não é cumprir com os mandamentos por meio da lei, porque se fosse desta forma seria muito fácil. Mas nós não damos conta, irmãos, de cumprir com os mandamentos se não houver um elemento em nossas vidas. E nós vamos ver isto na resposta de Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, versículo 36. Quando um doutor da lei, querendo experimentar o Senhor Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam esta última frase. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Moisés trouxe as leis. Mas para que servem as leis? Para mostrar que nós estamos em pecado, como disse o apóstolo Paulo. A lei serve para dizer: nós transgredimos os mandamentos. Os mandamentos, para serem estabelecidos em nossas vidas, nós temos que ter Jesus Cristo. Aquele jovem rico, ele cumpria com os mandamentos segundo a lei, mas ele não tinha Cristo no seu coração. Se nós quisermos cumprir com os mandamentos, Jesus Cristo deve ser estabelecido em nossas vidas. Com a presença do Senhor, todos os mandamentos serão cumpridos com muita naturalidade em nossas vidas. Mas sem Jesus Cristo, irmãos, poderemos fazer todo o esforço possível. Como disse Lutero, você pode cumprir com todos os mandamentos, mas se você não tiver Cristo e chegar diante de Deus, não tem salvação na tua vida. Busquemos a Jesus, irmãos, desesperadamente. Coloquemos o Senhor nos nossos passos, nos nossos caminhos, para nós compreendermos a vida, não segundo o ponto de vista da lei, mas segundo o ponto de vista do amor, porque só por meio do amor todas as coisas são estabelecidas no nosso coração. Que Ele nos abençoe e abençoe o pastor José nesta manhã. O nosso exortador, ele disse a princípio que nós precisamos estabelecer o Cristo em nossas vidas. Como que a palavra, ela trata da presença de Cristo no nosso dia a dia. Nós vemos nos textos do Novo Testamento, principalmente nas epístolas, muitos alertas. São chamados feitos pelos apóstolos para alertar a igreja a respeito de um perigo que todos nós corremos enquanto Satanás estiver no mundo, que é o de folgar diante de Deus. O diabo vai aos poucos corroendo a nossa vida com Cristo, porque não basta aceitar Jesus como nosso Salvador e a partir de então estarmos tranquilos. Dizer que nós aceitamos Jesus é muito fácil. Mas depois que nós aceitamos Jesus, a nossa vida, como é que ela tem se estabelecido? Estamos mesmo recebendo uma vida nova quando nós passamos a dizer que aceitamos Jesus? Isso não acontece com todas as pessoas. E será que nós não estamos incluídos dentre essas pessoas que pensam que estão com Cristo, mesmo na igreja, estando destituídos dessa glória?
Eu vejo alguns irmãos muito tranquilos. Uma tempestade está se levantando no mundo e já está mostrando os seus efeitos em todos os lugares, até dentro da nossa própria casa. E nós continuamos como se nada estivesse acontecendo. Nós chegamos na igreja no último minuto antes da pregação. Não chegamos mais cedo para orar, para fazermos a nossa comunhão com o Senhor, para examinarmos o texto bíblico, para ver se o Senhor não quer falar alguma coisa particularmente a nós. Chegamos na igreja, não nos recolhemos para orar. A igreja faz um chamamento para um evento, para um acontecimento que está sendo promovido, tendo em vista a obra de Deus. Os crentes são mornos, movem uma palha, mas para as coisas do mundo eles são capazes de mover grandes feixes. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: o juízo vem sobre esta humanidade. O problema está que começa pela casa do Senhor. Se o juízo começa pela igreja, os que estão lá fora, o que vai acontecer? Um juízo virá sobre a igreja, virá para julgar o que temos feito da nossa vida, irmãos. Se você continuar dormindo, você vai se surpreender com a chegada do Senhor. E não adianta gritar no derradeiro momento. A Escritura, ela diz o seguinte: quando você descobrir que está em pecado, que a sua lâmpada não tem azeite, não adianta bater na porta e pedir para quem tem. A parábola das virgens loucas mostra muito bem esta situação que nós estamos vivendo hoje, com uma multidão de crentes distraídos, achando que estão salvos. Eu peço à igreja, nós vamos examinar alguns textos para a nossa edificação. Eu peço à igreja que abra a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, para nós lermos aqui sobre alguns alertas. Capítulo 10, por favor. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19, a palavra, ela diz para nós: olha, na casa do Senhor é preciso entrar com ousadia, com coragem. Você tem sido ousado em quê? Você tem feito alguma coisa para o Senhor? Você tem anunciado o reino? Você tem convidado as pessoas que você conhece para vir à igreja? Você tem vergonha? Você não quer incomodar as pessoas? Existe esse conceito hoje. Os miseráveis pecadores estão querendo conseguir, diante das leis do mundo, o direito de permanecerem no pecado. E não querem que ninguém aponte o dedo para eles.
Há um conceito hoje que nós devemos deixar as pessoas quietas nos seus ninhos de iniquidade. Você vai aborrecer se você convidar? Você vai aborrecer. Você vai se aborrecer. Você vai se aborrecer. Porque você pensa que você conhece as pessoas que convivem com você, seus parentes, seus amigos. E a hora que você apresentar o Senhor para eles, você vai descobrir quem eles são. Mas esse é o nosso papel, irmãos. Aborrecer e ser aborrecido pela palavra do Senhor. Ou você vem à igreja só para receber? Se você é um crente que só vem na igreja para receber de Jesus as bênçãos dos céus, saiba que aquilo que você come são migalhas. Migalhas. E a palavra não está se dirigindo aos que comem migalhas, mas está se dirigindo àqueles que são servos e servas do Senhor. Isso faz uma diferença enorme. Sejamos ousados, apresentando o Senhor. Se Ele não vir, se ela não se interessar, problema dela. Se nós não apresentarmos, problema nosso. Se nós não anunciarmos, problema nosso. Jesus anunciou um novo e vivo caminho que foi consagrado pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos no céu um grande sacerdote, porque lá no templo de Jerusalém havia um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. Quando o Senhor foi crucificado e ascendeu aos céus, dizem que aquele véu se rasgou. Mas será que é só isso mesmo? O pano em si rasgou? Não, o Senhor abriu, na verdade, o caminho para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e conhecer todas as coisas que estão lá dentro, que até então havia sido impedida. O Senhor abriu então esse caminho e diz: vai, entra na minha casa. Mas Senhor, só o sumo sacerdote pode entrar lá. Não, agora todos vós podeis entrar como sacerdotes, homens e mulheres, servos e servas da casa do Senhor. Um novo caminho, está escrito aqui. Um vivo caminho. Por quê? Havia um outro caminho? Havia. O caminho ensinado por Moisés. Lá em Moisés você não era necessário ser dotados de virtudes. Você tinha que ser bom, obediente, sábio, cumpridor dos seus deveres. O caminho antes de Cristo era o caminho antigo. Era o caminho velho e era o caminho da morte. Porque os mandamentos, eles não te salvavam. Os mandamentos, eles te acusavam. Ele dizia assim: você adulterou, você roubou, você matou, você mentiu, você teve inveja, você desonrou seu pai, sua mãe, você não honrou o Senhor. Qual que era a saída? Não havia saída. Não havia saída. O homem era incapaz de andar naquele caminho. Por esta razão, o ministério de Moisés foi chamado ministério da condenação, ministério da morte. Então, quando nós deixamos a Cristo e vamos buscar Moisés, nós estamos saindo da vida para a morte. Estamos saindo do caminho vivo para o caminho da morte, o caminho morto.
do caminho novo para o caminho velho. E por que Cristo tanto escandaliza? Porque ele diz que os teus bens não são nada. Ele diz que a tua riqueza não serve para nada, a tua sabedoria muito menos, a tua justiça muito menos, as obrigações que você cumpre no templo, como cumpria na época de Moisés, não servem para coisa alguma. Aquilo que nós dávamos importância, Cristo diz, não tem importância nenhuma. Mas por que, Senhor? Porque existe um novo caminho, existe um novo espírito, uma nova ordem. Se você não entender isso, você vai ficar na ordem velha, quando vier a tempestade. Você vai estar perdido. Você vai estar perdido. Vai haver um arrastamento, irmãos. Eu digo um arrastamento porque é verdade. Existe um espírito que está entrando no mundo, e o seu poder cresce dia a dia, e ele vai abraçar o que é dele, para separar joio e trigo. Resistamos ao arrastamento. Se você não aceitar Jesus como teu Salvador, com todas as consequências, aquela consequência de mudar a sua vida de verdade, e viver para Ele, você vai ser arrastado. Não importa em que igreja você esteja, não importa. Imagina se o Senhor está preocupado com a igreja que você faz parte. Imagina, irmãos. Nós temos alguém que é por nós. Olha, se a tua sabedoria, as tuas boas obras, os teus títulos, a tua beleza, as tuas fortunas, se nada disso interessa de verdade para Cristo, então o que nós vamos fazer? Se eu fizer ofertas, se eu fizer algum sacrifício, se eu me imolar, me bater, entregar meu corpo para ser queimado, dar todas as minhas coisas para os pobres, se tudo isso não tem valor diante do Senhor, então o que eu faço? Porque, pastor, o Senhor está me deixando nu? As coisas que me vestiam a vida, o Senhor está tirando. A palavra diz no versículo 21, nós temos um grande sacerdote que é por nós sobre a casa de Deus. Nus diante de alguém que pode nos vestir de uma nova roupagem, nos dando outros valores. Não quer dizer que nós vamos jogar fora as nossas coisas, que nós vamos dispensar o que nós sabemos, não, absolutamente. Mas se nós não considerarmos o Senhor, estas coisas todas só produzem em nós a morte. Amém? Olha, na época de Moisés, até Cristo, a salvação acontecia de baixo para cima. Era você que tinha que cumprir coisas. Em Cristo, a salvação é dos céus para a terra. Quem faz a obra de salvação é o Espírito Santo, por ordem de Jesus. Ele entra na tua vida e vai tirando. Ele pega todas essas coisas que você carrega com você, a sua tralha, e vai jogando fora. Vai botando fora. Arrumando tua vida, tira você de um trabalho, põe você em outro. Você está numa casa, ele vai lá e tira você daquela casa, põe você em outro lugar. Você estava num caminho de grande prosperidade material, ele vai lá e põe um entrave naquilo para que você não prospere. E toca você num caminho de menos prosperidade, mas de sobrevivência, tendo em vista a tua salvação. Você tem que ter coragem. Se precisar, ele vai te enfermar. Vai deixar você numa cama 15 dias, 1 mês, 2 meses, para que você reflita nas suas fraquezas. Alguma vez que nós tivemos forte, nós estivemos no nosso juízo? Diga, irmãos. O que é estar forte? É você ter saúde, é você ter dinheiro, você ter bom emprego,
Quando nós estivemos fortes, o que fizemos? Gastamos, consumimos, viajamos, gozamos. Não foi? Ou foi diferente com vocês? Por isso o Senhor nos enfraquece, nos enferma, cria transtorno nas nossas vidas, tendo em vista o nosso bem. Quando nós entregamos a vida a Cristo, começa a operação do Espírito. Amém? Não sei o que Ele vai fazer com você, eu sei o que Ele fez comigo. E com sinceridade, temo sobre o que Ele ainda vai fazer. Temo não porque Ele me quer o mal, mas porque eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa. A minha vontade? O que é a minha vontade diante do Senhor? Eu posso querer 1000 vezes, Ele quer uma. É vitoriosa a vontade dEle sobre a minha vida. Quando eu me entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida toda a Ele. Ele sabe como vai operar. E passa a operar mesmo. Alguns irmãos me escrevem dizendo, olha, pastor, quando eu entreguei minha vida a Cristo, tudo piorou. E eu fico pensando, mas você queria que melhorasse? Em que sentido? Não, porque eu estava bem financeiramente, agora a coisa zangou. É assim mesmo? Digo, é assim mesmo. Deixa o Senhor operar. Você queria Cristo para quê? Para ficar mais rico? Mais bonito? Mais saudável? Mais glorioso? Para você ser famoso no mundo? Todo mundo gostar de você, te conhecer? Ah, você queria Cristo para isso? Ah, sei. Esse não é Cristo não, esse Espírito é o Satanás. Ele que dá as glórias. A nossa glória, ela não é desse mundo. Aí complica, né? Por quê? Porque eu tenho que crer na eternidade. A minha glória é com o Senhor. Então vamos andar na desgraça, na doença, na pobreza, na miséria? Pode ser, mas Ele não faz isso se não for necessário. Então quando é que é necessário? Quando você vive indiferente e na vida folgada. Quando você está na igreja e não se mexe. Quando você é um crente só de esquentar banco da igreja, irmãos. Aí Ele opera o enfraquecimento da tua vida. E olha, na casa do Senhor, por toda a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade, é bom a gente ficar quietinho no canto servindo, viu gente? Esperando que Ele não lembre dos nossos pecados. Eu tenho até medo, porque Ele toma o pecado nosso e cobre. As pessoas pensam que Ele apaga o pecado. Não é. O pecado só vai ser apagado no juízo. Mas Ele cobre o nosso pecado, como diz os Salmos. Descobrir é rapidinho. E se Ele for lá dar uma olhadinha, eu não quero nem que Ele olhe, deixe coberto. A coisa é feia. Então eu fico quietinho servindo aqui. Senhor, o que é para fazer? Vamos para cá, vamos para lá. Para que Ele não se lembre das minhas iniquidades, das minhas transgressões. Porque é justo que eu seja castigado. Concorda? Se eu fiz o mal, justo é que eu pague, recebendo em mim o mal que fiz. Essa justiça é a justiça de Moisés. Sinceramente, eu seria consumido. Eu não sei os irmãos. Não sei como é que vai a vossa consciência. Mas a minha, eu sei muito bem que eu seria consumido. Tendo encontrado Cristo, o Salvador, eu encontrei nele um abrigo. Porque Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Foi pisado e massacrado por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Tomou o fardo das minhas dores, dos meus pecados, e pôs sobre o lombo dele. A nossa promissória, na cruz, o sangue caiu na nossa promissória. Ora, você vai em algum lugar? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Cristo é o abrigo, é o Senhor, é meu guia, é meu tutor, é o meu sacerdote. Eterno, constituído sacerdote para sempre. Enquanto eu viver, a Ele servirei.
Enquanto eu viver nas minhas angústias, Ele procurarei. Enquanto eu viver nas minhas dores, nele eu sararei. O Senhor é a minha vida, porque sem o Senhor eu estou morto. Estou morto, até que venha o juízo, para que Ele apague todas as minhas transgressões, enxugue as minhas lágrimas, e eu nem me lembre mais das coisas que eu fiz, mas eu tenho que esperar nele. Então, as minhas coisas têm uma importância relativa, irmãos. Paulo dizia: se tenho, eu estou bem. Se eu não tenho, também estou bem. Se está de noite, estamos bem. De dia, está bom. Está chovendo, está bom. Está seco, está bom também. Estou com saúde, está bem. Estou meio doente, está bom também. Ele é o Senhor. Amém? Cheguemo-nos, pois, com um coração sincero, diz o versículo 22, com inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência. Nosso corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel Ele é, fiel. Eu fico, às vezes, refletindo assim, sobre a natureza desse anjo. Ele toma posse da minha vida, toma sobre os seus lombos as minhas iniquidades, me guarda das tentações, dos perigos, e não me diz que eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Ele não me cobra, Ele não me cobra obediência, não me julga. Se eu caio, Ele me levanta. Se eu estou fraco, Ele me fortalece. Se eu estou forte, Ele me enfraquece. Ele toma posse da minha vida sem pedir nada para mim. Ele não me pede dízimo, não me pede oferta, nada. Se eu pago dízimos, se eu oferto à igreja, é o meu coração que oferta. É o meu coração que paga o dízimo. Não é obrigação. Ele nunca me pediu essas coisas. Isso faz parte da vida administrativa da igreja, irmãos, das necessidades da carne, dos pobres, dos oprimidos, do templo em si. Mas Ele nunca me pediu coisa alguma e tomou posse da minha vida. E minha dívida, nem sei a quantidade, a quanto é que eu devo para Ele. Não me cobra nada, simplesmente entrou na minha vida para me salvar. Que presente, irmãos, nós recebemos dos céus, que presente, que glória. Por que Ele enviou este anjo? Por que Ele nos enviou? Nós estamos diante de uma situação em que vivíamos enterrados até o pescoço, na escuridão. E Ele, o Pai, nos amou, mesmo estando nós mergulhados na escuridão. Fôssemos falar aqui dos nossos pecados, seria enfadonho. Nós somos vis nas mesmas coisas. Na verdade, um pouco mais para cá, outro pouco mais para lá, mas gostamos de fazer a maldade. Alguém pediu para que os céus enviassem Jesus? Algum pecador disse: olha, nós estamos aqui no pecado, não aguentamos mais Satanás, envia Jesus para nos salvar. Ninguém pediu. Sabe o que fazíamos? Nós vivíamos servindo ao diabo, fazendo a vontade dele, vivendo em comunhão com ele. E o Pai nos amou, e pelo seu amor enviou o seu Filho para nos salvar.
Quando ele desceu de lá, ele veio cheio do amor de Deus, abraçando e recolhendo todos aqueles que a ele se entregassem, sem violentar. É claro que ele podia fazer descer fogo dos céus, enviar legiões de anjos para fazer conforme a sua poderosa vontade. É claro que ele poderia afastar os mares, colocar uma nuvem no deserto para proteger o povo. É claro que ele poderia fazer com que o sol se detesse no espaço. Mas ele nunca moveu nada contra a vontade de alguém. Tal é a natureza excelsa de Cristo. É o amor de Deus que veio dos céus para os homens pecadores. Amém? Recebamos com alegria Jesus. Sem perguntar por nada, irmãos. O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu pague? Eu vou confessar meus pecados. Deixa Jesus entrar na tua vida. Ele vai te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mudar, vai edificar, vai construir, vai mostrar, vai levar você. Deixa o Espírito Santo te levar. Te levar. O comando é do Senhor. É do Senhor. Versículo 24, a palavra diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Naquela época havia alguns crentes que deixavam a igreja, conforme a gente entende aí no versículo 25. Ainda nos nossos dias, nós temos crentes que saltam de uma igreja para outra como se procurasse algo que eles nunca encontram. Paulo diz para a gente cuidar uns dos outros em espírito de amor, exortando, estimulando a que nós vivamos o amor de Deus e que nós façamos boas obras em todos os sentidos. O versículo 26, ele alerta, olha, se nós pecarmos voluntariamente depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Se nós sabemos e pecamos, você já não pode contar com o sangue derramado na cruz. Porque veja, irmãos, se eu não me entrego ao pecado e suporto as tribulações da vida, qualquer desgraça que apareça diante de mim, eu me coloco diante do Senhor em oração e clamo. A cruz vem me socorrer. Mas se eu voluntariamente, se eu sei e continuo fazendo a coisa que não convém, a cruz está de lado. E aí, uma expectação horrível de juízo toma conta de você. Versículo 27. O que é essa expectação? O amor veio até mim, eu ignorei. Ele bateu na minha porta para entrar, eu não deixei. Ele disse: eu quero cear com você, porque você é santo, porque você é levita, porque você é dessa tribo, daquela tribo, gentio, letrado, tem preferências sexuais, é de uma cor, de outra? Absolutamente. Ele bate na porta de todos. Eu quero cear com você, entrar na tua casa. Quero que você seja da minha intimidade. Eu tenho tudo para te oferecer. Os céus. O que você quer? Montanhas. Os mares. O que você quer? É tudo nosso. É tudo nosso. Eu te dou todas as coisas. Nós viramos as costas. Não queremos. Não queremos. Um juízo, um terror começa a se apoderar de nós. Porque Jesus veio, eu não aceitei. Não quis saber de Jesus. Não quis saber. A minha consciência, ela diz, você está perdido. E um horror começa a tomar conta de mim.
Um horror, porque eu sei que eu vou ser julgado pelo Senhor, porque não aceitei o seu filho. A palavra no Evangelho segundo João diz, olha, creu, está salvo. Não creu, está condenado. Mas isso não é muito simples, é simples mesmo assim. Ou você aceita o que o Senhor veio trazer com todas as consequências, ou você já está perdido. Um horror vai aos poucos tomando conta da tua vida. E traduz isso daí por doenças, desgraças, infortúnios e problemas de toda a sorte. Te prepara. Esse juiz é que vai devorar os adversários do Senhor, conforme conclui o versículo 27. Na lei antiga, lei de Moisés, quando alguém quebrava a lei, morria sem misericórdia. Havendo 2 testemunhas ou 3, a pessoa era condenada. A lei de Moisés era uma lei de morte, havia muitos assassinatos feitos em nome dessa lei. E o apóstolo, lembrando a lei antiga, ele diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o seu sangue, o sangue da aliança. Que castigo nós seremos merecedores se nós fizermos agravo ao Espírito da graça. O que é fazer agravo? É fazer pouco caso do Espírito da graça. Aquele amor gratuito que veio dos céus. Ele diz, olha, a consequência será grave. O Senhor diz, versículo 30, que Ele é o vingador. Ele dá a recompensa. E conclui o versículo 30 dizendo, o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, o Senhor julgará o seu povo. Existe gente lá fora que não é povo de Deus. Há multidões. O que vai ser feito desse povo, o que vai acontecer depois do juízo, depois da condenação, isso não é problema nosso. Problema nosso é se nós fazemos parte do povo de Deus, porque o Senhor julgará o seu povo, a mim, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, velho, a você, jovem. Ou o fim não virá sobre os jovens? As crianças? O fim não virá sobre as crianças? A tragédia vai passar ali e deixar as crianças de lado? Não é isso que a história mostra, irmãos? O juízo vem sobre todos aqueles que são da casa do Senhor. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da casa do Senhor, é o povo de Deus. Não confundam, por favor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queira cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho visto muitas tragédias acontecer. E até dentro da igreja do Senhor. As pessoas choram, sem saber o que está se passando. Elas não têm consolo. Cair nas mãos do Deus vivo. Olha, se você precisar chorar, você vai chorar. Se você ensinar uma coisa errada, você vai chorar. Se você não sabe o que ensinar, cala-te. Ensina o amor, é mais fácil. Amar, não tem como errar. É fazer o bem. Abstenha-te de dar opiniões. Às vezes nós damos uma opinião equivocada. Ele vai nos cobrar. Cair nas mãos do Deus vivo. Ai daqueles que não tiverem o advogado. Vamos pensar assim numa prisão que os carcereiros são
da pior espécie. Vocês sabem que é o carcereiro maior aqui da prisão da terra, da nossa vida? É o diabo. Você imagina você preso na cadeia dele, o que ele vai fazer com você? Fomos pegos nos nossos pecados e transgressões e lançados na prisão do diabo. A lei nos condenou. E uma expectação horrível de desespero começou a tomar conta de nós, porque sabemos que esse carcereiro vai nos torturar e vai acabar com qualquer esperança nossa. Batem na porta da cadeia um advogado. Vim defender. Amém? Nós lá dentro, Senhor, rapidinho, entra aqui, corre, não deixa eu aqui não. Me tira dessa prisão. Jesus é o nosso advogado. A lei de Deus é implacável. Implacável. Exceto se o advogado estiver do teu lado. Eu quero ele bem rápido do meu lado, para que eu não esteja na mão desse carcereiro. Ele faz maldades de todo tipo nessa prisão. Para nós concluirmos, nosso tempo já está esgotado. O versículo 36, já concluindo aqui o capítulo, o apóstolo diz que nós temos que ter paciência em todas as coisas. De maneira que nós, depois de havermos feito a vontade de Deus, venhamos alcançar a promessa. Não quer dizer que se começamos a fazer a vontade de Deus, a promessa já vai se cumprindo. Porque Deus tem uma ordem e um tempo para cada coisa. Então, com confiança, esperemos no Senhor, fazendo a sua vontade e esperando nele. Como ele disse, é fiel. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas aquele que for justo, ele viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. E diz: se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? É um caminho que nós entramos e entramos para ficar, viu, gente? Não vamos pecar voluntariamente, como disse aqui o apóstolo, uns versículos atrás, e não vamos desanimar. Não vamos desanimar, porque senão o Espírito do Senhor não se alegra com a nossa alma. Não se alegra. Nós não somos daqueles que se retiram do caminho para a perdição. Espero que nenhum de nós. Mas somos daqueles que creem em Jesus para a conservação da nossa alma. Para a conservação. Crendo no Senhor todos os dias, todos os instantes das nossas vidas, para que seja conservada a salvação da nossa alma. Mas não podemos descansar. Olha, agora já está bom, 10 dias, 30 dias de fé, de oração. Não. Oração, vigilância, perseverança, todos os dias, para que a nossa alma seja salva, seja preservada nos dias difíceis, e quando a gente clamar por um filho nosso que está enfermo, um pai nosso, um irmão nosso, alguém a quem a gente ama, um irmão da igreja, a cruz possa se fazer presente. Porque se ele vier, a gente já está com vitória. Ele é Senhor de tudo. Ele diz ao diabo, vai embora, o diabo vai. Ele diz ao espírito da enfermidade, sai. O espírito sai. Você já viu alguma vez Jesus curar, dando explicações? Olha, você está enfermo por causa disso, por causa daquilo. Os apóstolos até perguntavam, Senhor, quem pecou? Ele dizia, nem ele, nem os pais. É para que a obra de Deus se faça.
O Senhor não dava explicações. Ele dizia: a enfermidade sai, a enfermidade saía. O Espírito vai, o Espírito ia. Não voltes mais, o Espírito não voltava. Esse advogado é bom. Eu quero estar com ele, espero que toda a igreja também. Que ele nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Vamos orar? Senhor, a tua igreja está reunida mais um dia diante da palavra que nos alerta, que chama a nossa atenção, para que em momento algum desviemos-nos do caminho. Nós queremos pedir, Senhor, as tuas bênçãos para a igreja que aqui está reunida e aos irmãos que de longe estão recebendo esta palavra. O seu Espírito Santo seja derramado nesse instante junto desses companheiros e companheiras que estão congregados. Ele possa operar a cura das enfermidades, a renovação da vida, dos pensamentos, que Ele possa afastar de nós a influência do inimigo, que tenhamos liberdade para pensar, discernir e escolher as coisas que queremos fazer nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o caminho da paz e das santas realizações. Fique conosco agora e sempre. Amém.